Começou. Bom, boa tarde, bom dia ou boa noite, não sei quando vocês vão estar vendo essa aula. Eu sou o Renato e a gente vai apresentar um pouco sobre produção cultural e a Bíblia na Idade Média, e um pouco sobre ciência também. A minha parte é especificamente sobre a Bíblia e um pouco sobre a religião católica. Então, vamos lá. O primeiro ponto é sobre como que o cristianismo saiu de uma religião periférica do Império Romano e se tornou uma religião central na Idade Média. Retomando um pouco sobre a história do cristianismo, a gente tem que lembrar que no começo, quando Cristo fundou a religião, os cristãos eram uma parcela perseguida da população pelo Império Romano. Ou seja, eles não tinham liberdade de culto, eles eram aprisionados, muitos eram mortos, muitos eram queimados, mas mesmo assim o cristianismo floresceu. Ele continuou ganhando fiéis e adeptos, porque era uma religião que abraçava a população marginal do Império. Então, escravos, os leprosos, aqueles que eram moradores de rua, eram abraçados por essa religião e o número de fiéis foi sempre se mantendo. Até passar alguns séculos e o cristianismo continuava lutando contra a perseguição do Império Romano, mas até o ano 313, quando o imperador Constantino se converte ao cristianismo e permite a liberdade de culto da religião. Algum tempo depois, a religião, o cristianismo não vai só ganhar a liberdade de culto, mas também vai se tornar a religião oficial e vai passar a perseguir o paganismo. Ou seja, essa relação em 300 anos, 400 anos, basicamente ela se inverte de uma religião que era perseguida para uma religião que persegue os outros. Porque é uma religião, como ao contrário do paganismo, ela só aceita um Deus, como único e verdadeiro, e aquele que não professa essa fé também não está professando uma verdadeira fé. Mas, uma vez que ela se institui como oficial, a gente tem também todo um trabalho de centralização, de burocratização e de consolidação dessa estrutura da Igreja Católica, que, de certa forma, ela vai assumir o papel ou a estrutura que o Império Romano tinha. Então, uma vez que o Império Romano dá ruim um pouco a estrutura, o Império Romano do Ocidente, a Igreja Católica vai assumir esses postos. E um dos momentos mais emblemáticos dessa transfusão entre a Igreja Católica assumindo o papel do Império Romano é a partir da tradução da Bíblia do hebraico e do grego para o latim. A gente vai retomar, vou falar um pouquinho sobre a história da Bíblia. Não sei se vocês já devem saber um pouco o conhecimento, talvez, geral, mas a Bíblia católica tem duas partes, o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento é a parte de origem judaica, escrita em hebraico, é muito parecido com a Torá, que é o livro sagrado dos judeus, e o Novo Testamento é a parte sobre o Evangelho, sobre as cartas dos apóstolos, que é a parte católica, a parte que conta a história de Jesus Cristo e seus seguidores, que foi escrita originalmente em latim, e me engano, originalmente em grego. Ela foi traduzida em latim por São Jerônimo, que assume também a língua do Império Romano para essa transfusão entre Igreja Católica e Império Romano. Uma vez que o São Jerônimo faz essa tradução do hebraico do grego para o latim, a igreja ganha, de certa forma, a base, o documento principal dela para se consolidar, que é a Bíblia em latim, que vai ser a base da religião por séculos e milênios, né? Se contar que até hoje é uma versão, de certa forma, oficial da igreja, é a Bíblia em latim, conhecida como Vulgata. E, uma vez que tem o documento, ela começa a assumir as estruturas do Império Romano, ela também passa a expandir um pouco suas fronteiras, que estavam mais restritas à Itália, um pouco aquele centro da Europa, para as margens do Império Romano, que eram dominados pelos bárbaros, visigodos e outros povos bárbaros. Mas o que eu queria falar aqui é sobre um acontecimento, um fato, uma missão específica, que também é muito emblemática, que é a missão de Santo Agostinho da Cantuária na Inglaterra. Retomando um pouco como era a Inglaterra naquela época, ela, obviamente, não era ainda uma nação, mas era dominada por vários povos, principalmente os anglo-saxões e os celtas, que eram pagãos,
E a igreja viu naquele território uma oportunidade de ganhar novos fiéis. Então começou uma missão ordenada pelo Papa, que Santo Agostinho ia liderar com outros monges para tentar converter aqueles povos, os anglo-saxões e os celtas, do paganismo para o cristianismo. As primeiras tentativas foram violentas, eles tentavam destruir os templos, tentavam impedir qualquer ritual para, por força, colocar o cristianismo para eles. Claro que isso não deu certo, foi uma reação, houve certos conflitos, e a igreja percebeu que essa abordagem não daria certo e começou a fazer uma abordagem mais sutil, mas mais poderosa, porque ela começou a não só não destruir as construções e os templos pagãos, mas assumir eles como templos católicos. Então, eles tiravam um pouco o significado pagão e colocavam o significado católico nesses rituais pagãos. Então, tem uma teoria que o Natal seria derivado dessa mistura. O Natal seria como uma comemoração pagã do solstício de inverno e foi ressignificado pela Igreja Católica como o nascimento de Cristo. Então, houve essa mistura, essa sincronia, essa ressignificação, esqueci um pouco a palavra. Quando a gente mistura duas religiões, sincretismo, se dá para falar, esse tipo de coisa. E a Igreja Católica é bem sucedida na conversão desses tempos pagãos. Acho que uma coisa importante também, tomando um pouco as últimas aulas que vocês tiveram, que a missão ela só foi bem sucedida porque ela teve apoio do Reino dos Francos. No centro da Europa, o reino, de certa forma, patrocinou essa empreitada e também deu livre acesso, livre circulação dos monges do Santo Agostinho pelo centro da Europa até a Inglaterra. Mas, acho que o ponto, uma leitura bem legal desse tipo de acontecimento é a leitura material da questão. Porque o Santo Agostinho, ele leva um evangelho físico, né, um livro para a Inglaterra. E esse livro, ele tem uma história, ele existe. Mas antes de falar um pouco sobre ele, eu queria falar sobre qual é a natureza de um livro na Idade Média. Hoje a gente conhece livro só de papel, livro clássico, mas na época a gente tem que pensar que a tecnologia para produzir o papel ainda não existia e o antigo formato de papel, o papiro, ele também não estava mais disponível, porque o papiro ele é originário de regiões quentes do Egito, principalmente, e as rotas comerciais elas foram quebradas depois da queda do Império Romano. Então sobrou na Europa, no centro da Europa, poucos materiais para produzir uma folha. E aquele que ficou mais estabelecido, também foi o melhor, tem mais duração, mais fácil de trabalhar, foi a pele de cordeiro. Ou seja, eles tinham que matar um animal, tirar a pele, tratar essa pele para conseguir uma folha. Então, para você produzir um livro, você poderia matar todo um rebanho. Então, vocês imaginam que o custo para ter um livro era muito alto. Então, ter um livro só era possível para nobres ou para o alto escalão da igreja. É um material muito restrito. Então, todo arquivo, todo tipo de material, todo tipo de livro que sobreviveu dessa época, ele pertenceu às elites da Idade Média. Também era não só conseguir material, mas também conseguir escrever, era muito específico, né? A mão de obra toda envolvida não era não era ampla, não era passivo para todos. Então, quando a gente fala de livros na Idade Média, a gente está falando muito mais próximo dos nobres do que do povo. Essa aqui é uma folha, uma página do Evangelho de Santo Agostinho que ele teria levado para a Inglaterra para converter os pagãos. Esse livro ainda existe, ele é preservado na igreja da Cantuária, uma biblioteca, tem vários manuscritos. E, como material histórico, ele é possível que a gente leia ele tentando entender um pouco como era a cultura, a mentalidade ou a sociedade naquela época. Acho que essa parte é muito interessante, porque a gente começa não só o que aconteceu, mas como aquelas pessoas viviam, como que as pessoas eram naquela época. Então, você percebe aqui não só uma iluminura, esse desenho, que tenta representar um pouco, além para não vincular a escrita a uma outra forma de leitura, mas a parte que está escrita, ela está escrita em versos próprios
para serem falados em voz alta, não para serem lidos em voz baixa ou dentro ou sem ou só na nossa mente, né, sem falar. Então era um texto já preparado para você discursar, já era um texto preparado para ter uma pregação em voz alta, porque a população em geral não era alfabetizada e não teria nem acesso ao livro. Mas saindo um pouco da Bíblia, mas ainda nesse tópico de livros religiosos e livros medievais, a gente tem como ler esses livros e conseguir outros aspectos da vida. Porque esse livro, os livros ele não tem só as marcas deixadas, os desenhos e as figuras que são passíveis de serem interpretadas, requer um pouco de imaginação histórica e muita pesquisa para tentar entender qual era exatamente o significado da figura, porque muitas são enigmáticas, outras são muito estranhas, como essa de um caramujo lutando contra um cavaleiro. A gente tem muitas teorias sobre o que isso teria significado, porque ela está presente em vários manuscritos, em várias iluminuras, mas nenhuma tem exatamente uma legenda para a gente entender. Mas pesquisas indicam que seria uma certa charge que os caracóis seriam os visigodos, um povo bárbaro que estava invadindo a Inglaterra. E surgiu essa figura que foi sendo reproduzida em vários livros. Mas o próprio uso do livro deixou marcas, que deixou também, a gente possibilitou que a gente lesse ele de uma forma para tentar captar a mentalidade da população. Esse aqui é à direita, aqui, é um exemplo de livro de horas, que é um livro com orações, normalmente uma figura ao lado, um desenho. E aqui no canto inferior direito, a gente vê marcas de uso. Também indicam leituras mais frequentes dessas passagens. Um dos exemplos é que tem a leitura de São Sebastião, que era um santo que protegia contra a peste bubônica, incessantemente lida por um nobre. Ou seja, provavelmente a mente dele tinha muito medo, muita ansiedade sobre a peste negra, e essa ansiedade era manifestada na leitura desses salmos. A gente consegue ter essa imaginação histórica que se aproxima a gente mais da mentalidade dessas populações, numa leitura mais detalhada do documento que nos sobrou, que é o livro. E aqui à direita a gente tem um exemplo, acho que a Gabi também vai apresentar ele um pouco depois, que é um exemplo sobre passatempos na Idade Média, dele jogando xadrez. Tem exemplos também de caça com falcão, outro tipo de coisa, mas é para imaginar como que essas pessoas viviam naquela época, como eles passavam o tempo. E uma das formas de passar o tempo era jogando xadrez. Bom, acho que eu apresentei a minha parte, que era um pouco sobre cultura, um pouco sobre a produção, informação da Bíblia, a expansão dela, e um pouco sobre como a gente pode ler um livro histórico para tentar tirar um pouco os aspectos da vida cotidiana dessa população. Vou parar aqui minha apresentação. Tá dando para ver? Assim. Legal. Olá, pessoal. Eu sou o Hudson. Eu vou também dar um pouquinho dessa aula para vocês. Tá? Eu sou aluno de filosofia aqui da Unicamp, mas, enfim, acho que a apresentação vocês já conhecem, né? Durante a minha fala, eu queria muito destacar para vocês um pouco sobre o desenvolvimento científico durante o período medieval, né? E por que eu considero importante a gente falar sobre isso? Porque o período da Idade Média é um período majoritariamente conhecido como um período de 1000 anos de trevas, e eu tenho bastante ressalvas a esse tipo de denominação ao período medieval, porque eu considero injusto. Eu vou dizer para vocês o porquê ao longo dessa apresentação aqui, né? Então, eu pretendo que a gente fale primeiro sobre um pouquinho do pensamento filosófico-científico antigo. E por que filosófico-científico? Acho que é importante a gente parar um pouquinho nesse termo, porque a ciência, pelo menos até meados aí do final da Baixa Idade Média, né? Então, na Idade Média tardia, enfim, durante esse período, a ciência ela estava sempre ligada ao pensamento filosófico. A gente vai discutir isso ao longo dessa reflexão,
Só que é importante, então, de se entender de que não havia, de fato, a ciência ainda. O que havia era um pensamento científico acoplado ou como subconjunto ao pensamento filosófico. Né? A gente tem a influência do Platão e do Aristóteles no pensamento medieval, então vai ser um segundo momento que eu pretendo discutir com vocês. Né? O terceiro momento vai ser sobre a própria constituição da ciência sacra, né? que seria a passagem da mera contemplação das escrituras para, de fato, a teologia, né? De fato, o estudo da ciência divina. E, por fim, mas não menos importante, a formação das universidades para a gente fechar um pouquinho essa reflexão, para pensar mesmo onde, como e quando a ciência ela passa a ser discutida com um pouco mais de atenção pelos pensadores medievais, né? Então, a gente começando a pensar um pouquinho no pensamento filosófico científico antigo, eu acho muito importante a gente pensar sobre a filosofia pré-socrática muito rapidamente, né? Pensando num desenvolvimento filosófico científico durante a antiguidade, o que nós temos é que os primeiros filósofos gregos, né, que são adotados, são tidos como os primeiros filósofos do mundo, muito embora hoje em dia isso já seja questionado, né, hoje em dia já se reconheça que algumas das teses defendidas pelos gregos antigos já estavam presentes em filósofos africanos de milhares de anos antes, né, ou até mesmo filósofos indianos. Nós vamos ver a formação da Universidade de Paris, que foi um grande centro científico, filosófico da Idade Média, só que já existia nesse mesmo período um grande centro, também filosófico científico, no centro da África. Então, a gente já sabe que existe um pouquinho do desenvolvimento filosófico em outras regiões do mundo anteriores àquela desenvolvida durante o período grego. Só que, para aqui, a gente vai pensar mais, né, no desenvolvimento na Grécia, junto a esses filósofos que são chamados de pré-socráticos. Um outro nome para filósofo pré-socrático é filósofo da natureza, porque o que hoje a gente chama de ciências da natureza, que seria a biologia, a química e a física, foram primeiro pensadas de uma forma filosófica, ou seja, uma forma não científica, por esses primeiros filósofos, né? Então, eu vou citar aqui dois básicos exemplos. O primeiro seria o Teorema de Tales, né? Tales é tido como o primeiro filósofo grego, né? O filósofo mais antigo que se tem registro. Vocês já devem ter aprendido em matemática isso, né? Como ele está preocupado com questões da natureza, é muito importante que ele compreenda as questões das formas, né, encontradas na natureza. Então, o Tales ele promove um teorema, né, sobre a semelhança de triângulos e ângulos de triângulos, assim como nós também temos o Pitágoras, que é o fundador de uma outra escola antiga, uma escola filosófica antiga, né, que também está investigando problemas relacionados às ciências exatas e à matemática, e aí ele propõe o teorema, conhecido hoje como Teorema de Pitágoras, né, com relação aos lados de um triângulo retângulo no caso. Então, a gente tem um pouquinho aí, né, o desenvolvimento da ciência já começando lá antigamente com esses filósofos pré-socráticos, né? Mas não para por aí. Por quê? Porque hoje em dia, né, o Renato estava falando um pouquinho dos livros para vocês, nós não temos acesso, infelizmente, aos textos dos pré-socráticos na sua íntegra. Não chegou até os nossos tempos, né? Nós temos menções a eles em outros textos que chegaram para nós. Então, por exemplo, em textos de Aristóteles, existem menções e citações de textos de pré-socráticos, só que os textos mesmo dos pré-socráticos não chegaram aos nossos tempos. Então, é por isso que a gente tem muita dificuldade em falar da ciência durante esse período, simplesmente porque nós não temos registro, né? Pensando, então, primeiro
na filosofia antiga, a gente pensa um pouquinho em Platão, né? Platão ele escreveu sobre muitas coisas, mas a que eu quero destacar seria a ideia da teoria das ideias, né? O que é que essa teoria ela diz? Ela diz de que existem, pensando um pouquinho nas coisas que nós conhecemos, né? No nosso conhecimento mesmo, né? Como que é possível da gente conhecer sobre as coisas? O Platão ele coloca que existem dois planos. Existe o plano físico, que é o plano que nós temos acesso por meio dos nossos sentidos. Que sentidos eu estou falando aqui? Estou falando dos 5 sentidos fundamentais: o tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição, né? Então, tudo aquilo que nós temos acesso no mundo por meio dos nossos 5 sentidos é aquilo que está no plano físico. Então, aquilo que a gente pode tocar, cheirar, ou ver, ou etc., é aquilo que está no mundo sensível. E tudo que está no mundo sensível é imperfeito e, portanto, é mutável. De que forma a gente percebe isso? A gente percebe, por exemplo, quando nós quebramos alguma coisa, ou quando nós transformamos, agora pensando num modelo de transformação química de fato, né? Quando uma substância se torna uma outra substância, por exemplo, muito embora para Platão essa questão seja ainda um pouco mais complicada, porque não existe essa ideia de química que nós temos hoje nesse período, né? Só que a gente pensa, por exemplo, para Platão pode ser uma mudança, a transição de uma semente para uma planta, por exemplo, uma planta já crescida, né? É uma mutabilidade inerente a todos os seres e objetos presentes no mundo sensível ou no plano físico. Mas também existe o plano metafísico, que seria o mundo das ideias, o mundo das essências, né? Eu quero que vocês imaginem assim, para a gente entender um pouquinho da ideia do mundo das essências, ou é mais conhecido como o mundo inteligível, ou o mundo das ideias. Nós temos, por exemplo, uma caneta, todo mundo consegue olhar e dizer, isso daqui é uma caneta. Só que isso daqui também é uma caneta, e isso daqui também é uma caneta. No mundo das ideias, é um mundo onde existe a ideia da caneta perfeita, da caneta essencial. O que quer dizer isso? Todas as vezes que nós vemos um objeto, todas as vezes que nós vemos uma caneta, e podemos dizer isto é uma caneta, independente dela ser de cores diferentes, de formatos diferentes, enfim, existe uma característica na caneta que é uma característica comum a todas as canetas. Essa caneta, com essa característica mais fundamental que está presente em todas as canetas que a gente vê, é a caneta na sua essência, é a caneta na sua ideia perfeita. Essa ideia perfeita é a ideia que está no mundo das ideias. Pode não ter ficado muito claro, talvez, mas isso vai ficando mais claro ao longo da aula, porque a gente vai voltar a falar isso. Fundamental nesse momento é entender que existem esses dois planos para Platão. O plano das coisas sensíveis, que é o plano físico, e o plano das coisas inteligíveis, que é o plano metafísico. E nós também temos Aristóteles, né, que também escreveu sobre muita coisa, ele falou sobre muita coisa, mas dentre elas a gente vai dar destaque apenas a uma, que seriam as regras lógicas, precisamente as leis de silogismo. O que seria um silogismo em Aristóteles, ou um tipo de silogismo em Aristóteles, né? Seria o que hoje nós chamamos de estrutura de argumento. Vocês já devem ter ouvido falar em argumento, na palavra argumento. O que é um argumento? Estruturalmente falando, o que constitui um argumento? Seria algo constituído por premissas e por uma conclusão vinda a partir destas premissas. Então, nós temos um exemplo ali que vocês podem ver. Todos os homens são mortais, é uma premissa. Sócrates é homem, é uma outra premissa. A partir destas duas premissas, nós temos a conclusão de que o Sócrates ele é mortal. Por quê? Porque se todos os homens são mortais e se Sócrates é um homem, automaticamente a gente consegue entender de que o Sócrates ele é mortal. Tudo bem? Então, isso seria um silogismo, um tipo de silogismo em Aristóteles, é ele que eu quero que a gente trabalhe nesse momento. Tá? Dando, então, um passo, saindo um pouquinho desse pensamento antigo e chegando já, de fato, na influência do Platão e do Aristóteles no pensamento medieval, né, a gente vai falar um pouquinho primeiro, muito rapidamente, do apóstolo Paulo. Né? O apóstolo Paulo,
imagino que vocês saibam, mas para quem não souber não tem problema, vou falar um pouquinho disso agora. O apóstolo Paulo, ele é um apóstolo que ele não conheceu Jesus, né, no sentido físico, quando Jesus ele andou pela terra, né, diferente dos outros apóstolos, ele não o conheceu, né, ele teve um encontro místico com Jesus de uma outra forma, isso vocês podem ler lá no livro de Atos, que está na Bíblia, quinto livro do Novo Testamento, vocês podem dar uma lida lá, conta a história dele, a história da conversão dele, né. O apóstolo Paulo, ele foi um apóstolo que, diferente dos outros 12, ele pregou ao povo que vivia fora de Israel, né? Enquanto nós temos aí os 12 apóstolos focados especialmente na construção da igreja no meio do povo de Israel, no meio dos judeus, o apóstolo Paulo, ele sai de lá e vai pregar em outras regiões. É importante vocês entenderem o contexto histórico, porque o momento em que Jesus ele vive na Judéia, na região de Israel, é um momento em que aquela região está dominada pelo Império Romano. E o Império Romano, vocês vão de se lembrar que ele é um império muito vasto em território, né? Então, por ele ser vasto, o apóstolo Paulo ele teve a possibilidade de sair dessa região de Israel e poder viajar ao longo das terras do Império Romano para poder fazer ali a disseminação do Evangelho de Jesus Cristo, né? Então ele pregou para esses povos, e a gente vai citar especificamente gregos e romanos. E a gente não pode deixar de perceber que o apóstolo Paulo, por ter tido contato com esses povos, né, principalmente com os povos gregos, ele também teve contato com as escolas filosóficas gregas que existiam nessas regiões, e muito provavelmente ele teve acesso aos textos do Platão e do Aristóteles, né? E por que eu digo muito provavelmente? Porque se vocês lerem as cartas do apóstolo Paulo, que ela vai desde a carta aos Romanos, né, logo depois do livro de Atos, desde a carta aos Romanos, e segue até a carta aos Hebreus. Muito embora a carta aos Hebreus não se tenha, existem controvérsias se de fato foi escrito pelo apóstolo Paulo. Então, o que ele deixou de carta que está na Bíblia, né? Livro de Romanos, então, Romanos, os dois livros de Coríntios, duas cartas ao Coríntios, livro aos Gálatas, carta aos Gálatas, carta aos Efésios, carta aos Filipenses, carta aos Colossenses, as duas cartas aos Tessalonicenses, as duas cartas ao apóstolo Timóteo, a carta ao Tito, a carta a Filemon e a carta aos Hebreus. Então, todos estes textos ele deixou escrito e hoje está lá presente na Bíblia, vocês podem dar uma olhada. Um desses elementos que a gente percebe nas cartas do apóstolo Paulo, que é uma citação ou uma possível citação aos filósofos gregos, a gente encontra lá no texto de Colossenses, que eu mencionei há pouco, capítulo 2, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das boas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. É este final que eu quero que a gente foque um pouquinho. Eu gosto de trazer um trecho maior para vocês entenderem o contexto do que está escrito, mas esse trecho final aí é um pouco do nosso foco. Aqueles que estão acostumados com a leitura do livro 7 da República de Platão, reconhecem aí a influência do Platão, porque é um texto que eu tenho certeza que vocês conhecem, que é um texto conhecido como Alegoria da Caverna, ou alguns chamam de Mito da Caverna, apesar de eu achar que é uma nomenclatura errada chamar de mito. Mas é uma alegoria onde as pessoas elas estão presas dentro de uma caverna, elas têm um vislumbre do mundo por meio de sombras e de sons, né? E essas sombras e esses sons, elas na verdade são, de fato, sombras e sons daquilo que é real. A própria sombra e o próprio som não são realidades, mas são feitas a partir de uma realidade, né? Então, a gente pode observar ao final, essas coisas são sombras do que haveria de vir, ou seja, nós somos aqueles que estamos dentro da caverna, vendo as coisas por meio de sombras, e essas sombras são produzidas por Cristo, porque Cristo é a própria realidade, é Ele que traz o real. Então, a gente consegue perceber uma certa interpretação do apóstolo Paulo a essa ideia
da alegoria da caverna presente no livro 7 da República, tá? Isso para citar um exemplo. Há vastos exemplos dentro das cartas do apóstolo Paulo que estão na Bíblia que demonstram essa influência das filosofias de Platão e de Aristóteles, né? Falei um pouquinho do apóstolo Paulo, porque ele vai ser o principal responsável pela disseminação do evangelho na Europa, né? Então a gente tem um grande pensador medieval, que é o Santo Agostinho de Hipona, bispo de Hipona, que o Renato mencionou, né? Ele foi um padre da igreja, e a gente precisa pensar um pouquinho o que significa padre. Não é padre no mesmo sentido do padre da igreja do nosso bairro, não é nesse sentido. Padre, quando ele vem de letra maiúscula na história da tradição da igreja, se refere a um grupo muito específico de homens da igreja, que são homens que viveram nos primeiros séculos depois de Cristo, que foram eles que fizeram toda a construção daquilo que hoje nós chamamos de doutrina da igreja, ou aquilo que os católicos, quem for católico vai reconhecer, chama-se catequismo da igreja católica, né? Então, eles foram os responsáveis pela construção desse livro doutrinário, dessas doutrinas da igreja. Santo Agostinho é um deles, e a presença do Platão assim, nos escritos de Santo Agostinho é notável, né? Ele, inclusive, admite, colocando que Platão ele foi iluminado pela luz divina e ele trouxe uma parte da mensagem. E Jesus veio, e quando ele veio, ele completou a mensagem de Platão, né, dando a parte que lhe faltava, que era a parte espiritual. Platão, por meio da razão, ele chegou até certo ponto, e Cristo, trazendo a fé, completou aquilo que os filósofos antigos tinham dito, né? Mais notadamente para Santo Agostinho, aquilo que o Platão falou. Depois a gente vai falar de Tomás de Aquino, vocês vão ver que a coisa é um pouquinho diferente. Uma dessas ideias é a ideia do mundo inteligível que nós falamos agora há pouco. Vocês se lembram que eu disse que existe um mundo que não é um mundo físico, onde as ideias estão perfeitas? Nós temos em Santo Agostinho que este mundo é o mundo onde estão as ideias de Deus, onde Deus ele primeiro pensa as coisas, e o pensamento de Deus ele é perfeito, e por meio do seu verbo as coisas elas existem no mundo físico. Quando eu falo de seu verbo, vocês devem entender, aqueles que são cristãos, estou me referindo especificamente ao livro de João, capítulo 1, se não me engano, versículo 8, mas também entre os versículos 1 e 3 é possível de ver. 1 e 3, e depois versículo 8. Quem é o verbo, ou quem é a palavra, é o próprio Jesus, ou no caso, Deus Filho, se a gente remeter a Gênesis capítulo 1, versículo 1. Né? Então, Deus, ele primeiro pensa as coisas de forma perfeita, e por meio de Jesus as coisas acontecem. Porque Jesus, ele é o verbo por meio do qual as coisas acontecem. E vocês conseguem observar a influência de Platão, porque na alegoria da caverna, a imagem do sol é aquilo onde está a verdade absoluta. E nesse quadro a gente consegue perceber de que o solzinho que está ali no canto está escrito verità. Verità é uma palavra em latim que significa verdade, nesse caso, né? E dentro dessa, e a partir dessa verdade chega na mão do Santo Agostinho o coração, né? Uma ideia do coração de Deus, o coração divino. Ele foi iluminado por Deus com a verdade. É mais ou menos isso que essa imagem está querendo nos dizer, identificando ou traduzindo a doutrina de Platão para dentro do cristianismo, né? Só que a constituição da teologia, ela acontece depois do momento dos padres, né? O momento dos padres é conhecido dentro da história da filosofia como um momento chamado de patrística, e a teologia ela acontece um pouco depois, né? Com o trabalho dos monges, né? Então esse é um afresco, uma iluminura, perdão, que eu trago para vocês aqui, que demonstra um pouquinho do trabalho dos monges dentro dos mosteiros medievais. Eles faziam basicamente trabalhos de tradução e trabalhos de cópia. Imaginem vocês, não existia máquina copiadora para se fazer cópias, por exemplo, da Bíblia mesmo. Então, tudo tinha que ser copiado à mão. Quem fazia esse trabalho eram os monges, né? O Aristóteles, diferente do Platão, o Platão ele teve as obras dele descobertas muito antes, mas o Aristóteles, as obras dele,
da filosofia dele só são descobertas em sua totalidade, com exceção do livro da Política, a partir do século XI, e são obras escritas em grego, né? Afinal, Aristóteles era grego, ele escreveu em grego. Então, chega nos cristãos, por volta do século XI, esses monges começam a fazer a tradução dessas obras do grego para o latim. Tanto os monges quanto uns caras chamados de magistri. No caso, é uma palavra também em latim que, nesse caso específico, significa mestre, no sentido de professor, tá? Então, são eles os responsáveis pela tradução dessas obras. E lembram que eu falei agora há pouco do silogismo de Aristóteles? O que eles vão começar a fazer? Como agora eles têm a tradução das obras de Aristóteles, eles vão começar a aplicar as leis silogísticas de Aristóteles, ou seja, o raciocínio lógico presente nas obras de Aristóteles, na leitura da Bíblia. Então, antes, o que era feito? Lia-se a Bíblia e aquilo que estava lá era aceito. Não se tinha uma discussão. Agora, não. Agora, é feita a leitura da Bíblia e, a partir dessa leitura, se aplica as leis lógicas para se saber o que de fato, o que está escrito ali, o que está querendo dizer ali. Né? Como existe uma aplicação das leis lógicas nas escrituras, a gente chama isso de ciência sacra, que seria a teologia. Né? Já caminhando, então, agora para o fim, a gente tem a formação das universidades, que são os espaços onde, de fato, essas discussões científicas acontecem. Né? Então, era um local de estudo mais adequado, né, para o estudo da filosofia e para o estudo da teologia. E a principal universidade, né, a universidade mais notável, é a Universidade de Paris, ou Colégio de Sorbonne, né, fundado ali lá em 1253, né, mais ou menos 1253. Na verdade, já é antes, assim, mas já existe a construção, de fato, de um plano de estudos, de conteúdos, etc., acontece mais ou menos dentro do século XIII, de fato, né? Desde 1210 a gente já tem registro disso. E ali na Universidade de Paris aconteciam duas faculdades, a Faculdade de Teologia e a Faculdade de Arte. Arte não é no sentido aqui que a gente tem de arte hoje. As artes eram 7 artes, né, chamado de artes profanas, né, ou artes pagãs, que eram basicamente o estudo das ciências matemáticas e das ciências das letras, tá? Não vou mencionar 7 para vocês, não importam, mas basicamente é isso, essa divisão em duas, a parte das letras e a parte da matemática, tá? O mais notável é o São Tomás de Aquino, né? E por que ele é o mais notável? Porque ele vai tentar fazer uma conciliação do trabalho da razão desempenhado pelos filósofos medievais, pelos filósofos antigos, especialmente Platão e Aristóteles, com a fé católica. Ele vai dizer que é possível fazer essa conciliação, porque assim como o Santo Agostinho, ele também acreditava que esses filósofos primeiro fizeram pelo exercício da razão, trouxeram a verdade, depois Jesus Cristo nos deu a fé por meio do Espírito Santo, onde o restante da verdade nos é revelado. Tá? E aí ele deixa um escrito grandioso, no sentido de tamanho mesmo, chamado a Suma de Teologia ou a Suma Teológica, onde ele traz todas as doutrinas que hoje, ou quase todas as doutrinas que são aceitas hoje pela Igreja Católica. Então ali ele discute coisas com relação ao ser humano, à alma, à trindade, à transubstanciação, à morte de Cristo ou paixão de Cristo, enfim. Ele traz muitos textos e muitas discussões em cima disso. É realmente uma obra muito vasta, tá? Muito vasta mesmo. E eu queria que a gente parasse um pouquinho para prestar atenção, percebam que é a mesma obra. Eu estou fazendo um recorte daqui dessa parte do centro, para a gente analisar, para a gente terminar, para vocês não ficarem sem perceber. Vocês conseguem perceber, de um lado nós temos Aristóteles, do outro lado nós temos Platão, e no centro deles nós temos o Tomás de Aquino, como o grande conciliador, o grande iluminado, que concilia a doutrina dos dois e com a fé cristã. E aos seus pés está um filósofo árabe,
que era o maior, e foi inclusive por meio dos árabes que a gente teve acesso às obras do Platão e do Aristóteles, importante dizer isso, né? E foi por meio dos árabes, inclusive, que muitas interpretações e muitas coisas relacionadas à ciência chegaram aos nossos tempos, como, por exemplo, a bússola, ou a descoberta do álcool, tudo isso daí foi por meio dos árabes. E aos pés deles está um filósofo chamado Averroes, que era considerado por São Tomás de Aquino um grande comentador de Aristóteles, um grande conhecedor de Aristóteles, ele admitia isso, mas esse quadro ele diz o seguinte: nem a autoridade do Averroes chega aos pés da autoridade do São Tomás de Aquino, porque ele foi iluminado por Deus. Só um parênteses, por mais que ele seja considerado como alguém que conciliou as duas coisas, hoje a gente sabe que não é possível. A filosofia do Aristóteles e do Platão, elas são inconciliáveis, tá? Mas ele disse ter feito isso. O que eu queria dizer para vocês era isso, gente. Muito obrigado pela atençãozinha. Deixa eu abrir a minha apresentação agora. E fala aí se estiver aparecendo. Está aparecendo. Então, primeiro, oi, né, gente? Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora vocês estão vendo a aula. Sou a Gabriela, sou aluna de História, como falei lá na apresentação. Vou falar um pouco sobre a cultura medieval no âmbito mais geral, tocando um pouco nos temas que o Hudson e o Renato trouxeram também. Bom, vou começar falando sobre a Idade Média, né? A periodização tradicional que a gente tem da Idade Média, que é o que está aí no livro didático, que é o que está no nosso currículo, é de 476 até 1453. Mas essa periodização, ela ainda está em debate entre os historiadores, né? Tem gente que considera até 1492, com a chegada de Colombo na América. Tem gente que vai falar de uma Idade Média até o século XVIII. Enfim, esses debates a gente não vai entrar aqui no ensino médio, não convém, né? Mas eu queria trazer isso para evidenciar para vocês uma questão que, assim, qualquer mudança significativa, ela não acontece do dia para a noite, né? Ela é um processo e você não tem uma data única em que você vai dormir na idade antiga e acorda na Idade Média, você vai dormir na Idade Média e acorda na Idade Moderna, né? Então é bom a gente ter em mente que essas mudanças, essas transições são sempre indefinidas, assim, a gente define uma data para facilitar o estudo, né? Mas é bom a gente ter essa noção. Outra coisa também, que o professor Sérgio falou um pouco também na aula da semana passada, no vídeo que ele mandou para vocês, né? Que a gente aqui está falando de uma Europa ocidental, principalmente na região do norte da Europa Central, ali na região da França, um pouco do oeste da Alemanha, norte da Itália. Quando a gente fala em cultura medieval, na Idade Média que a gente tem no nosso imaginário, né, que a gente vê em filmes, que é muito retratado em jogos de videogame que tem sobre a Idade Média, a gente está falando desse local, né, dessa região. E a gente tem que levar em consideração que em outras realidades a gente tem realidades políticas, sociais e econômicas totalmente diferentes, né? Bom, aí aqui eu vou voltar um pouco no que o Hudson já trouxe, dessa ideia de Idade das Trevas. Essa ideia de Idade das Trevas, até o nome Idade Média, né? A gente pensa em Idade Média, média do quê? Tá no meio de quê? É uma ideia que vem lá no século XIV, com o Petrarca, que ele é considerado o pai do humanismo. Vocês vão estudar o humanismo mais para frente, quando for falar sobre Renascimento e tal. Mas é uma ideia de que a Idade Média era uma idade das trevas, do obscurantismo, tanto artístico quanto filosófico, né, quanto científico, que aí o Hudson trouxe também contrapondo isso, a questão das universidades, e uma ideia de perda do conhecimento clássico, de uma ruptura com a antiguidade clássica. Só que a gente vai ver que essa ideia de ruptura na história, ela é uma ideia da modernidade. Ela só vai vir lá para frente, lá no século XIV, XV, XVI. Na Idade Média, os homens e as mulheres que viviam naquela época, eles não se veem como rompendo com nada. Eles são a continuidade do Império Romano do Ocidente, do Império Carolíngio. Vem com essa continuidade. Então tem essa noção de ruptura, é importante a gente ter em mente isso também. Bom, outro ponto relevante da Idade Média, muito conhecido, é o poder da igreja. Realmente, a gente tem essa noção de uma igreja toda poderosa, né? E realmente, como tanto o Hudson quanto o Renato trouxeram, a igreja é uma instituição muito importante
durante a Idade Média, né? Ela tem uma importância que não é só religiosa, mas ela é uma importância identitária também. É legal a gente lembrar que nessa época a gente não tem a noção de Estado, então, Estado nacional, né? Aquelas pessoas não se reconhecem como franceses, como ingleses, como alemães, como italianos, nada disso. Eles mal se reconhecem como europeus, né? Essa ideia de europeus que a gente tem hoje, ela também não é comum na Idade Média. Você tem a ideia de Europa, mas uma ideia mais geográfica, mais de continente mesmo, não uma questão identitária. Então, a Igreja Católica, o cristianismo, né, ele é um ponto muito importante para a identidade dessas pessoas. E aí vale ressaltar também que todo esse processo da consolidação da fé cristã, que ocorre durante a Idade Média, né, ela vai chegar muito, muito consolidada e muito forte na Idade Moderna, ela, como o Renato mencionou, ela incorpora elementos da cultura pagã, né? O Renato falou das festas sazonais, do Natal, ele deu exemplo, né? Alguns santos também, por exemplo, o São Jorge, que é o santo cavaleiro que matou o dragão. O dragão não é um elemento cristão, o dragão é um elemento pagão, mas que foi incorporado no cristianismo justamente para atrair os fiéis, né? Aí aqui eu trouxe um trecho do Jacques Le Goff, um historiador medievalista, né? Que ele fala que a Idade Média foi também, acho até que principalmente, um grande período criativo. Podemos ver isso nos domínios da arte e das instituições, sobretudo nas cidades, por exemplo, nas universidades, ou ainda no campo do pensamento. A filosofia, que chamamos de escolástica, atingiu altos patamares do saber. Também vimos até que ponto a Idade Média criou lugares de encontro comerciais e festivos, as feiras, as festas, que continuam a nos inspirar. Bom, aí trazendo um pouco contrariando essa ideia de Idade das Trevas, Idade Média, né? Entrando agora na arte mesmo, a arte medieval... Desculpa interromper, mas não tá mudando o slide, não sei se você mudou. Eu mudei vários, calma. Não, tá travado em Idade das Trevas com o quadro. Ué. Deixa eu começar de novo. Pelo menos pra mim, assim. Para mim também. Vou começar de novo a apresentação. Aparece aí? Agora tá aparecendo, sim. Ele tá mudando? Mudou, sim. Mudou. Esse aqui é o trecho que eu li antes, né? Então... Bom, voltando ali onde a gente parou na arte. A arte medieval, a gente pode dividir ela em três estilos, né? A arte bizantina, a arte românica e a arte gótica. Como aqui a gente está falando desse medieval, desse contexto medieval descendente do Império Romano do Ocidente, a gente vai focar na arte românica e na arte gótica e não na arte bizantina. E essa divisão serve tanto para a pintura quanto para a arquitetura. A pintura medieval. Vamos lá. As características dela, né? A arte românica, as duas, elas têm uma temática majoritariamente religiosa, elas têm um cunho didático e são incentivadas e financiadas pela igreja. A arte românica, especificamente, prioriza a narrativa, a representação realista das cenas. Elas têm a proporção e a posição das figuras refletem a importância delas. E uma questão interessante é que essas obras românicas, elas normalmente não são assinadas. Não tem uma preocupação com a autoria delas. E a arte gótica, em contraposição, ela tem uma preocupação maior com o realismo e tem mais representação de emoções, de expressões faciais. Bom, a função dessas imagens no período medieval, como eu falei ali do cunho didático, né? O que isso significa? Aqui eu trouxe um trecho do São Gregório Magno, do século VI, século VII, ele foi papa, né? Papa Gregório I, entre acho que 590 e 604. E o que ele fala, né? Que a escrita é para os que sabem ler, a pintura... O que a escrita é para os que sabem ler, a pintura é para os iletrados que a veem, pois nela os ignorantes veem aquilo que devem seguir, nela leem aqueles que desconhecem as letras. Assim, especialmente para os gentios, uma pintura toma... Então é interessante a gente trazer esse aspecto, né? Essa visão que está vivendo aquele tempo, né? Um papa, falando sobre a função das imagens nesse contexto medieval. E aqui trazendo também tanto São Boaventura quanto São Tomás de Aquino, que o Hudson trouxe, né, no século XIII, muito tempo depois, os dois vão colocar três funções da imagem, né, no cristianismo, dentro do contexto da igreja, que é instruir, reforçar a memorização e despertar a devoção.
Esse trecho aqui, especificamente, é do São Tomás de Aquino, mas o São Boaventura ele vai defender praticamente a mesma coisa, né? Então, Gabriela, houve 3 razões... Travou novamente, desculpa. De novo. Quer que a gente apresente? Não sei se ajuda. Não, eu vou apresentar. É porque tem uma parte que eu vou precisar do Zoom. Mas eu vou apresentar enquanto isso pelo outro arquivo. Vou apresentar aqui. Tá aparecendo? Tá sim. Deixa eu achar aqui onde eu parei. Vocês viram até onde? Vocês viram aqui? Até a citação do Gregório. Tá. Eu vou nela. Então, aqui a citação do São Tomás de Aquino, né? Repetindo as 3 funções da imagem: instruir, reforçar a memorização e despertar a devoção. Então, houve 3 razões para a instituição de imagens nas igrejas. Primeiro, para instrução das pessoas simples, porque podem ser instruídas por elas como por livros. Segundo, de modo que o mistério da encarnação e os exemplos dos santos possam estar mais ativos em nossa memória, em função de estarem sendo representados diariamente para os nossos olhos. E terceiro, para excitar os sentimentos de devoção, esses sendo despertados mais efetivamente por coisas vistas do que por coisas ouvidas. E é bom a gente ressaltar aqui também que essas imagens elas não funcionam sozinhas, né? Elas estão atreladas. Para você conseguir ter uma leitura delas que vai além do literal, você precisa de um repertório cultural que está muito atrelado à tradição oral da Idade Média, que, como o Renato citou, os livros são feitos para serem lidos em voz alta, eles não são feitos para uma leitura individual. Então, tem essa tradição oral muito forte, tanto em relação à Bíblia, a textos religiosos, quanto a contos, fábulas, romances, etc., né? Bom, aqui trouxe algumas representações do período românico, também mostrando que aqui, por exemplo, o Cristo ele é maior do que todas as outras figuras, está numa posição central, que mostra a importância dele. As formas, você tem mais uma preocupação com a representação do que com uma representação realista, né? Você tem que identificar aquelas figuras. Aqui tem uma cena do juízo final, que a gente vai falar um pouco mais sobre o juízo final daqui a pouco. E aqui também apóstolos e santos. Aqui outras cenas, essas daqui já são em papel, né? Essas daqui são na parede, em afrescos, em igrejas, mosteiros, etc. Aqui já nos mandrinos, no batismo de Cristo. E aqui, como o Renato trouxe, né, coisas do cotidiano, da vida cotidiana, de ilustração de romances, de contos de cavalaria e tal. Aqui a gente já tem uma arte mais gótica, a gente percebe uma maior preocupação com o realismo. As figuras elas têm mais volume, né? Você vê os tecidos, eles têm um movimento maior. Você vê, por exemplo, aqui o menino Jesus, ele parece um bebê mais gordinho, né? Ele tem mais volume, ele é mais realista. Aqui também, em afrescos, né? São representações góticas, em igrejas góticas. A gente consegue ver mais expressões faciais, uma coisa mais expressiva mesmo, né? Se a gente comparar, por exemplo, com esse daqui, não tem quase nenhuma expressão facial. Expressão de emoção, nem nada, né? Aí um pouco das iluminuras, elas podem ser tanto uma página inteira dedicadas a elas nos livros, quanto inseridas no meio do texto, né? Elas têm esse nome porque muitas vezes elas são aplicadas folhas de ouro no desenho para iluminar o desenho, né? Aqui a gente consegue ver alguns detalhes nas bordas, aqui na letra também um pouquinho de ouro. Aqui eu trago para vocês um livro, ele é conhecido como A Gênese de Viena. Ele é um livro que provavelmente foi escrito na primeira metade do século VI. A gente acredita que originalmente ele tinha cerca de 96 folhas, 24 delas sobreviveram, né? E a gente tem acesso a elas até hoje. E ele era escrito também ele era escrito em prata, né? Com uma tinta de prata. Então, mostrando esse aspecto de que os livros são materiais de luxo, né? São objetos de luxo. Aí aqui a gente tem a cena de Jacó lutando com o anjo, que eu trouxe para mostrar para vocês essa questão de é mais importante você retratar a narrativa do que a realidade, né?
que a gente tem a ponte virada para caber na página, aí para a história inteira caber na página, né? A gente consegue ver isso bem legal, né? Tá bem representado aqui. E aqui a gente tem também a cena de Rebeca e Ezequiel, né? Que a gente consegue ver alguns elementos voltando naquela questão que eu estava falando antes, que não tem uma ruptura com o período clássico, como a Idade Moderna vai falar que tem mais para frente. A gente consegue ver, por exemplo, aqui colunas que remetem à arquitetura clássica. Aqui também, na outra página, a gente tem os arcos na ponte. E a gente tem essa figura aqui, que é uma figura que remete muito às esculturas e pinturas clássicas, né? Totalmente em contraponto com o que a gente está vendo nas outras artes medievais. Também nas iluminuras a gente tem essas letras capitulares, que elas podem começar tanto os capítulos quanto cada parágrafo, né? E elas são bem decoradas com flores, ramos, ou até com cenas inteiras representadas nelas, né? E personagens também, personagens bíblicos, né? E aqui a gente vai entrar um pouco na arquitetura medieval, também as duas divisões, a arquitetura românica e a arquitetura gótica. Bom, primeiro a arquitetura românica. Tem um predomínio de linhas horizontais, né? O que isso significa? Que os prédios não são muito altos. Como a gente vai ver, eles são bem robustos e eles precisam de uma estrutura muito forte para sustentar eles, então eles não conseguem grande. São grandes construções e divididas internamente em espaços menores, então eles não têm espaços muito amplos por dentro. Eles normalmente têm uma única porta principal, tem poucas janelas ou janelas pequenas, que também tem a ver com a questão da sustentação do prédio. A planta deles normalmente é em formato de cruz e as paredes robustas, né? Aqui, por exemplo, a gente tem alguns exemplos. Muitos deles têm essa parte arredondada no final, né? Que é onde fica o altar. Aqui outros dois exemplos. Igreja de Santa Maria, na Espanha. Essa daqui na Bélgica. Essa aqui é de Lisboa, né? Que a gente consegue ver por dentro. A gente consegue perceber como as paredes são grossas. Tem os arcos arredondados, né? O teto não é muito alto, se a gente for comparar com a gótica, que a gente vai ver depois. Então, esses são espaços mais fechados, né? Bom, uma igreja românica importante que eu vou trazer aqui é a Sainte-Foy de Conques. Ela é da França, né? Construída ali no século XI e XII. Ela é essa igreja aqui. Aqui de cima dá para ver o formato dela de cruz, né? A planta de cruz dela, em formato de cruz. E o que é essa igreja, né? A Sainte-Foy, ela é Santa Fé, né? Ela foi uma menina de 12, 13 anos que viveu no Império Romano e ela foi perseguida por se recusar a adorar divindades romanas. Então, quando ela tinha essa idade, né, 12, 13 anos, ela foi no ano de 303, ela foi colocada viva em uma fogueira e essa fogueira apagou misteriosamente. Ninguém sabe como apagou, ela apagou misteriosamente. Só que aí depois ela foi decapitada e os restos mortais dela foram salvos e foram atribuídos a eles milagres depois, então ela virou uma santa. E os restos mortais dela hoje estão salvos nesse relicário, que está nessa igreja. A cabeça do relicário, ela é datada do século V, então é uma das cabeças mais antigas que a gente tem também. O trono, o corpo e a coroa, elas são posteriores, elas são do século X. Ela é uma igreja de peregrinação. O que isso significa? Ela está na rota de peregrinação para Santiago de Compostela. Ela, se eu não me engano, ela é a única igreja dessa rota que sobreviveu intacta, que não foi demolida ou restaurada, reconstruída em outros estilos, né? Que permanece com o estilo românico. Aqui mais fotos dela, né? Aqui é a entrada. A gente vai dar uma olhada nesse tímpano aqui da porta, que é uma foto lateral. Bom, aqui a gente vê a planta em formato de cruz, né? E é legal a gente notar que a parte do altar, normalmente ela está voltada para o leste, para o sol nascente, né? Representa o nascimento, a vida e tal. E a entrada dela, né? A parte oeste, normalmente ela representa o fim. E normalmente é aqui que tem as representações do juízo final, que é o que a gente vai ver agora, né? Na entrada ou na saída, né? Na entrada, se ela está do lado de fora, e na saída, se ela está na parede interna. Bom, é aqui o que é o juízo final, né? O juízo final, basicamente, é o dia em que todas as almas serão julgadas e serão condenadas ou salvas eternamente, para a eternidade, né? Aqui tem uma passagem que fala: como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo.
Mandará o Filho do Homem e seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e eles serão lançados na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sim, bem de boa, sem pressão nenhuma. Bom, esse aqui é o tímpano dessa igreja, né? O tímpano nessa parte arredondado que fica em cima da porta. E originalmente ele era colorido. Tem aqui uma reconstrução, né? Um modelo de como ele provavelmente seria, mas eu vou usar essa imagem aqui para ela estar numa qualidade melhor. Bom, a gente vai analisar ela com mais detalhes aqui. Aqui em cima a gente tem os anjos tocando a corneta, né? Que é o que anuncia o juízo final. Em todas as representações do juízo final você vai ter essa figura, né? Novamente, você tem Cristo centrado no trono, né? Uma figura maior do que todas as outras, como a gente pode perceber, e na posição central. Aqui, à direita dele, né? Tem a representação do céu, toda essa parte aqui à direita é o paraíso, né? E aqui à esquerda é o inferno. Então, aqui, imediatamente à esquerda dele, você tem os anjos protegendo as portas do inferno, né? E aqui você tem pessoas que estão sendo torturadas no inferno. Aqui mais abaixo tem um detalhe, esse daqui. É a pesagem das almas. Então, a gente consegue ver aqui que enquanto o anjo está alma, o demônio está empurrando para baixo, forçando um pouco. Isso a gente vê também, por exemplo, naquela imagem que eu mostrei lá em cima. Isso está representado também nessa imagem aqui do juízo final. Aqui um pouco menos discreto, né? Eles estão forçando mais evidentemente, mas isso é comum. E isso é para reforçar a ideia de perversidade do mal, né? E também traz uma ideia de que se você estiver muito no limite, talvez é um pouco arriscado, sabe? Bom, aí aqui embaixo, né, você tem a porta do céu com a Santa Fé recebendo eles, e aqui também a porta do inferno, as almas condenadas sendo empurradas, né? Aqui você tem os anjos abrindo os túmulos, libertando as almas para serem julgadas. E deixa eu voltar lá, maior. Aqui, do lado da porta do céu, você tem a representação de várias figuras do Velho Testamento. E aqui, no inferno, né, você tem a representação de Lúcifer também, uma figura maior e central aqui nessa região. E as torturas acontecendo, aqui você tem a representação de alguns pecados, né? Como aqui está um pouco pequeno, mas como eu não estou conseguindo fazer a apresentação no PowerPoint normal, acho que assim vai assim mesmo. Aqui, por exemplo, você tem um cavaleiro sendo derrubado do seu cavalo, né, representando o orgulho. Aqui você tem um casal que eles estão amarrados pelo pescoço, né? Não dá para ver aqui, mas eles estão amarrados pelo pescoço. A mulher seminua, que também representa o pecado da luxúria. Aqui, embaixo dos pés de Lúcifer, você tem uma pessoa deitada sobre brasa, né? Que representa o pecado da preguiça ou da indolência. Aqui você tem uma figura enforcada com um saco de dinheiro no pescoço, que alguns falam que representam Judas, outros falam que representa o pecado da ganância, né? Aqui você tem uma pessoa também sentada no fogo, tendo a sua língua arrancada, arrancada, né? Representando a calúnia ou a fofoca, né? E aqui você tem uma mulher sentada em cima dos ombros de um homem, que representa uma desobediência da mulher, uma não submissão. É a figura da megera, né? E outras figuras também sendo torturadas aqui na representação inteira, né? Bom, aqui uma outra visão, é bom a gente pensar também a posição disso, né? Ele sempre fica na entrada ou na saída. Então, qual é a ideia disso, né? Você entra na igreja sendo lembrado de que você está sendo observado e que você será julgado, ou você sai da igreja também sendo lembrado disso, sempre trazendo esse sentimento de observação e de julgamento muito forte. É interessante aqui, não sei se vocês conseguem notar, em volta do tímpano, tem essas cabecinhas aqui, ó, tem 14 no total, em volta, que é essa figura aqui, do observador, que traz de novo essa ideia da observação, né, que você está sendo observado o tempo todo e você será julgado no dia do juízo final. Aqui é um exemplo de quando ela está dentro da igreja, né, na parede interna, aqui embaixo a porta, né, para vocês se localizarem. Mas só mesma coisa, figura central,
maior do que todos. Daqui até as almas, os corpos dos condenados, né, são bem menores do que todos os outros. Mas basicamente a mesma ideia. Bom, e aqui a arquitetura gótica. A arquitetura gótica ela já tem um predomínio de linhas verticais. Então os prédios são bem mais altos, tem bastante torre, e as pontas, os arcos, né, eles não são arredondados, eles são mais agulhados, mais pontiagudos. Elas são muito decoradas, tanto interna quanto externamente. A gente viu nas igrejas românicas, elas praticamente não têm muita decoração, né, muito adorno. Tem muitas rosáceas e vitrais, janelas grandes, arcos e abóbadas em cruzaria, também vou mostrar isso depois. As paredes são mais finas e mais leves, né? Elas são mais iluminadas pelos vitrais e porque elas têm mais janelas também. E tem espaços internos mais amplos. Aqui a Catedral de Notre-Dame de Chartres, de 1145. A entrada, ela vista de frente, né? A mesma igreja. Aqui ela tem 3 entradas, tá vendo? Bastante vitrais aqui, bastante janelas. As torres mais pontiagudas. Aqui a gente tem uma imagem de alguns vitrais, né? Esse é aquele vitral da frente, aqui alguns vitrais laterais, bem bonitos, assim, e que quando a luz passa por eles, elas dão uma sensação de divino, assim, dentro da igreja, né? Aqui, uma catedral também gótica em Viena, né, na Áustria. Essa aqui, Catedral de Milão, na Itália. Aqui é a Notre-Dame de Paris, que é a que teve um incêndio em 2019, está sendo restaurada, né, reconstruída. Aqui nessa foto a gente consegue ver essa questão da estrutura, né? Essas partes aqui de fora que sustentam as paredes. Então as paredes elas não precisam ser sustentadas por aquelas colunas tão robustas, né? Então ele consegue ter um espaço mais aberto por dentro por causa dessas estruturas aqui que estão sustentando tanto o teto quanto a parede. Aqui, por exemplo, imagem por dentro do interior da Notre-Dame de Paris, né? A gente consegue ver, em comparação com aquela outra que a gente viu de Lisboa, como tem um espaço bem mais aberto, bem mais iluminado, bem mais alto, bem mais amplo, né? Bom, e agora, já indo para o final, os castelos medievais. Eles são bem parecidos com as igrejas românicas que a gente viu, né? Na verdade, as igrejas românicas são parecidas com eles, né? Porque os castelos foram surgindo primeiro. E eles têm esse aspecto, né, de fortes, de fortificados, também janelas pequenas, paredes e muitas muralhas, muitas torres, paredes, algumas muralhas têm até 3 metros de espessura. Tem essa questão da defesa mesmo, né? Se a gente está pensando numa Europa, ali na região da França, na região norte da Europa Central, a gente está pensando em muitas invasões germânicas, né, que às vezes aparecem aí nos livros como invasões bárbaras, dos povos bárbaros. Então a gente tem essa questão da defesa muito importante nos castelos, né? Eles não têm só eles não têm um sentido só de moradia, eles não são só uma moradia, mas eles são uma proteção também. Alguns deles têm esses fossos, né? Podem ser fossos ao redor, né? Essa parte mais... Esse buraco que pode ser tanto seco quanto cavado, quanto cheio de água. Tá vendo aqui também? Ó, aqui dá para ver como tem poucas janelas, poucas aberturas, são bem fechados, né? Bom, voltar. A gente vai propor uma atividade para vocês, e nessa atividade vocês vão conseguir explorar mais alguns elementos dos castelos em si, né? Eu foquei mais nas igrejas aqui, porque a gente pensa que vocês vão fazer atividade e aprender mais sobre os castelos. Eu também não trouxe muitos elementos do feudo, porque eu vi que o professor Sérgio também falou sobre isso na aula de vocês, para não ficar muito repetitivo, né? Bom, mas eu acho que é isso, então. Se vocês tiverem alguma coisa para falar. Não, só agradecer mesmo pela atençãozinha. É isso. Sim, também agradeço ao quem for assistir. Obrigado pela atenção. Sim. A gente vai fazer um vídeo também explicando a atividade e vai postar aí para vocês. Obrigada, gente. Tchau, tchau.